Bom dia, nono ano. Vamos hoje fazer aí as nossas atividades de geografia a partir da unidade 3, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Europa e a Ásia nessa unidade 3, né? Então, nós vamos, unidade 3, capítulo 7, estrutura geológica e relevo, tá bom? Então, iniciando nesta semana passada vocês ficaram, né, à vontade. Eu deixei para que vocês pudessem colocar aí as atividades em dia, né? Fizessem o que tivessem de fazer, porque a gente percebe que tem uma sobrecarga também, né, grande sobre vocês, e aí eu deixei vocês mais à vontade para colocarem tudo em dia, tá? Mas essa semana vamos retomar aí o nosso assunto, né, o nosso estudo, certo? Então, página 74, né? Iniciando o nosso estudo sobre Europa. Vamos viajar um pouquinho, conhecer, né, o continente europeu e o continente asiático através dos livros da imaginação. Tá? Então vamos lá. A gente tem aí na página 74 e 75, né, algumas imagens. Né? Aí nós temos aí a vista aérea do rio Danúbio, na Alemanha, tirada em 2018. E temos, na outra imagem, vista da cidade de Murmansk, na Rússia, tá? Em 2018 também. Né? Bem, a gente vai falar da estrutura geológica e as formas de relevo. Tá? Então, a Europa e a Ásia nesses aspectos naturais. O primeiro aspecto natural, então, estrutura geológica e formas de relevo. Tá? Europa e Ásia estão sobre a mesma placa tectônica. Né? Então, elas permanecem, elas estão sobre a mesma placa tectônica. Tanto que a Europa e a Ásia, né, é considerado um único continente chamado de Eurásia. Tá certo? Elas são separadas, a Europa da Ásia, né, são separadas pelos montes Urais. Tá? Então, são os montes Urais que separam a Europa da Ásia. Né? Até mesmo a Rússia, tá? A Rússia ela tem um pedaço da Rússia fica no continente europeu, outro pedaço da Rússia fica no continente asiático, tá? De tão grande a Rússia é, né, que ela tem uma parte no continente europeu e uma parte no continente asiático, tá bom? Bem, então essa placa aí tectônica, né, ela é a mesma para a Europa e a Ásia, tá bom? Bem, a estrutura geológica e formas de relevo da Europa, por exemplo, nós temos os dobramentos modernos no extremo sul, tá? Que aí eles são formados, né? Tem como características as cadeias montanhosas. E essas cadeias montanhosas têm uma instabilidade tectônica, ou seja, há um grande movimento das placas tectônicas nessa região, o que leva a ter aí, nessas áreas, terremotos, né? A formação de vulcões, né? Porque há o movimento das placas tectônicas. Placas tectônicas, quando se movimentam, elas fazem com que haja o terremoto, tá certo? Por isso que há terremoto, por conta do movimento das placas tectônicas. Tá? Bem, então os dobramentos modernos existem no extremo sul da Europa, né? É formado aí pelas cadeias montanhosas que têm uma instabilidade de tectonia aí, né? Tectônica, tá? Há também predomínio de bacias sedimentares, né, na Europa, o que formam as planícies em cerca de 2/3 da Europa. Então, 2/3 da Europa é formado por planícies, tá? São regiões mais baixas, né? Sem morros, sem elevações, né? E também temos as estruturas mais antigas, que são chamados de escudos cristalinos, né? Nesses escudos cristalinos, que são as estruturas mais antigas,
nós temos a presença dos montes Urais. São os montes que eu falei para vocês que separam, né, a Europa da Ásia. A Europa é separada da Ásia pelos montes Urais, tá? E demais planaltos que tem também nessa região de estruturas mais antigas ou escudos cristalinos, tá? Então, esse tipo de formas de relevo aí, né, de estrutura geológica, é o da Europa, né? Então, na Europa nós temos dobramentos modernos no sul, no extremo sul, temos bacias sedimentares e temos escudos cristalinos, tá? Então, os dobramentos modernos são formados pelas cadeias montanhosas que têm uma instabilidade tectônica. As bacias sedimentares são formadas pelas planícies em cerca de 2/3 da Europa. E as estruturas mais antigas, que são os escudos cristalinos, né, são formados pelos montes Urais e os demais planaltos que tem naquela região, tá, da Europa. E na Ásia? Bem, na Ásia nós temos um continente muito extenso, né? A Ásia é um continente muito extenso, tá certo? No norte existe a planície da Sibéria, que é interrompida por uma área elevada. Ao sul, nós temos a Cordilheira do Himalaia. No sudeste, o predomínio de áreas com baixas altitudes. No extremo oriente, o relevo é diversificado. No Oriente Médio, que faz parte da Ásia, né, nós temos o predomínio de planaltos. E a Ásia, a gente já sabe, né, é um continente que fica entre os rios Tigre e Eufrates e a planície da Mesopotâmia, tá bom? Então, é a localização aí do continente asiático, certo? Bem, gente, se vocês observarem, então, o conteúdo a partir da página 74, vocês vão ver tudo isso que eu falei, né, de forma sucinta, que eu falei, né, vocês vão ver de forma mais aprofundada, né, fazendo uma leitura, né, mais aprofundada. E agora, então, eu vou deixar que vocês façam essa leitura e realizem as atividades das páginas 77, 81 e 82 do livro de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, já sabem, entre em contato pelo privado para a gente poder estar tirando as dúvidas, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima semana para a correção dessas atividades, tá bom? Tchau, tchau, então.